Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a esta conversa hoje à tarde. Estamos aqui com um grupo de líderes da região do Juazeiro do Norte, em Ceará, e estamos conversando sobre o livro Confiando em Deus. Hoje nós vamos pensar sobre o assunto de aceitação de como Deus tem me criado. O assunto que nós vamos discutir hoje de manhã é um assunto extremamente prático, porque mexe com cada um de nós. Cada um de nós sentimos, claro, a vontade de confessar ou admitir que não, eu não sou perfeito, eu tenho imperfeições e há um sentido que isso seja lógico. Mas o assunto que estamos discutindo hoje não é simplesmente questões de imperfeições morais ou de personalidade. Estamos falando sobre as imperfeições que muitas vezes vão nos deixar frustrados. Uma saúde que tem sido debilitada devido a um problema, quem sabe um problema em que você nasceu. Uma situação em que você tem certas limitações, quem sabe que você está com problemas em aprender certas coisas ou certos assuntos. Quem sabe que você tem problemas crônicos de saúde e os médicos dizem que há pouca coisa que podem ser feito para levar com isso, porque você nasceu com uma certa condição. O assunto que estamos conversando hoje é um assunto que muitas vezes trata algumas das frustrações mais profundas da vida cristã, até chegando ao ponto que alguém vai sentir, puxa, mas por que Deus me criou assim? O assunto que estamos descrevendo aqui é um assunto que de fato alcança cada pessoa. Muitos de vocês que estão assistindo, quem sabe você vai olhar para o espelho e você vai pensar, puxa, mas meu corpo é tão desagradável, eu queria modificar. E não é por acaso, hoje em dia, que o Brasil tem uma certa reputação como capital da cirurgia plástica, porque pessoas não sentem até à vontade com até o próprio corpo que Deus nos deu, pensando que não, alguma coisa está faltando. Ou o homem podia ir para uma academia, quem sabe passar até meses ali fazendo seus exercícios, e alguém, um colega ao seu lado ali na academia fazendo a mesma coisa, e depois, algumas semanas, um mês mais ou menos assim, aquele magrinho que estava ali trabalhando contigo ali, aquela academia fazendo exercícios, ele chega ali um dia com aquele corpo enorme, você está pensando, mas o que aconteceu? Você já sabe que o cara está ali tomando até um esteroide. Mas por quê? Tudo tem a mesma raiz. É a frustração como o jeito que Deus me criou. Sentindo necessidade. Se só fizer modificação, se só achar um outro jeito, certamente a minha vida será melhor. Então, nosso assunto de hoje é um assunto que tem muita aplicação prática e pastoral na vida de cada cristão, na vida da membresia da sua igreja local. E para nos dirigir nesta conversa de hoje, eu tenho até o prazer de passar a palavra daqui a alguns momentos para o pastor Francisco Pontes, que será nosso facilitador hoje. E antes de passar a palavra para o pastor Francisco Pontes, vou pedir o pastor Francisco faz favor de só fazer uma breve apresentação da sua pessoa e faz favor de introduzir as pessoas que estão participando conosco hoje à tarde, para que as pessoas assistindo vão conhecer todos que estão refletindo e ensinando sobre a palavra de Deus hoje à tarde. Com esta palavra de introdução, eu vou passar a palavra neste momento para o pastor Francisco. Pastor Francisco, tu tens a palavra. Graça e paz, amados irmãos, você que está nos assistindo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos hoje, mais uma vez,
estudando o livro Confiando em Deus, do Dr. Jerry Bridges. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante para as nossas vidas. Antes, eu gostaria de fazer a apresentação dos nossos participantes. Nós temos aqui conosco o pastor Francimado Bezerra, da Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte. Nosso colega, nosso amigo, nosso irmão querido. Nós temos também o pastor Carlos Jabra, da Igreja Batista em Milagres. Ele agora está em São Paulo, mas ele dirige a Igreja Batista aqui na cidade de Milagres, na região do Cariri. Pastor, temos também conosco o irmão Regilânio, da Primeira Igreja Batista da Convenção, em Juazeiro do Norte. Então, todos sejam bem-vindos e que todos nós possamos, assim, estarmos iluminados pelo poder do Espírito Santo para entender e aplicar o que Deus tem para nos ensinar nesta tarde. Como o pastor Mark falou, nós vamos estudar um assunto importantíssimo. Eu vou introduzir com o estudo com uma pergunta. Você está confiando em Deus da forma que Ele lhe criou? Da forma que Deus lhe criou, você está satisfeito? Você está contente da maneira que você é? Então, a ideia central do guia de estudo, que foi produzido pelo Dr. Mark, é a seguinte: Deus nos criou com todas as nossas habilidades e deficiências para a sua glória. Devemos aceitar a nós mesmos e confiar na sabedoria de Deus em nos criar do jeito que somos. Amém, queridos? Espero que você tenha pego a ideia central do estudo. O primeiro questionamento, a primeira pergunta do nosso guia de estudo, muito bem elaborado, é a seguinte: que verdade está sendo ensinada nos seguintes versos? O pastor Francimado, ele vai ler Jó 10, do 8 ao 11. Jó 10, do 8 ao 11. Por gentileza, amado pastor Francimário, o senhor poderia ler e explicar que verdade está sendo ensinada nestes versículos? Ok, boa tarde a todos, meus irmãos. Que alegria podermos, nessa tarde que o Senhor nos proporciona, podermos mais uma vez estar juntos para considerarmos a palavra de Deus. É uma alegria, uma satisfação estar com os irmãos. Leitura de Jó, capítulo 10, versículo 8 ao 11, diz assim: Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, e, no entanto, me destróis por completo. Lembra-te de que do barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Aqui, de uma forma bem objetiva, Jó, ele reconhece que ele é criação de Deus. Ele reconhece que não é autossuficiente. E eu acho que essa é uma palavra-chave para esses versículos. Nós somos seres humanos e existe essa tendência no ser humano em se achar autossuficiente. E aqui eu percebo de uma forma muito objetiva, muito clara, eu não sou autossuficiente. Eu fui criado por alguém superior a mim, um criador, alguém que é infinito em sabedoria, em poder, em graça. Então eu preciso olhar para esse texto e eu preciso lembrar a minha alma, o meu coração, que eu tenho um criador. Eu não sou autossuficiente, eu preciso dele a cada dia. Eu preciso ter um coração agradecido pela forma em que eu fui criado, por ele, né? E claro, nós temos vários outros versículos na Bíblia que vai falar sobre essa questão da formação, da criação de Deus, da forma tão maravilhosa, espantosa que nós fomos criados. Então, ele diz aqui no versículo 8, tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, né? Então, a importância de nós entendermos isso. Claro que no meio de tudo isso, ele está vivenciando uma situação que eu e você
não gostaríamos de passar, mas Jó está passando, né? E apesar de tudo que ele passou, ele pôde, ele aprendeu a esperar em Deus, e sabemos qual foi o desfecho final dessa história. Então, eu preciso lembrar o meu coração, eu fui criado por Deus para a glória do seu nome. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Bela explicação, pastor Francimário. E na mesma tônica, né, no mesmo pensar, o pastor Carlos poderia ler o Salmo 119, 73. Qual verdade esse Salmo está nos dizendo, está nos ensinando? Pastor Carlos, por gentileza. Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesse momento. Amados, a palavra do Senhor no Salmo 119, 73, ele nos diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Outras versões estão formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender os teus mandamentos. Então, é muito interessante aqui, porque o salmista ele vai trazer essa palavra para nós aqui, e ele, ao colocar as tuas mãos me fizeram, e eu estive vendo essa questão sobre essa palavra afeiçoaram, por que eu a escolhi dentro da questão da Bíblia King James? Porque ela traz um sentido de colocar algo em pé, de colocar algo ereto, reto. Então, o salmista, ele, nesse primeiro versículo, ele começa a expressar essa verdade. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. As tuas mãos, além de me fazerem, me colocaram em pé, me colocaram num plano, num sentido vertical, né? E essa ação primária desse verbo, que a gente vê no sentido de estar reto, né, é que Deus é o criador da ordem natural. É Deus quem promoveu e fez a criação das pessoas, de todas as coisas. E é interessante quando nós vamos para Deuteronômio 32, que ele vai nos ensinar isso. Ele vai dizer: assim recompensais ao Senhor, ó povo, tolo e insensato. Ele faz um questionamento 3 vezes e diz: não é ele o teu pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Olha que interessante aqui. Há uma confrontação, Deus está confrontando ao seu povo e dizendo: se não foi ele quem os resgatou, se não foi ele quem é o pai, o criador, o sustentador e o provedor deles todos. Então, veja que há algo muito interessante. Por quê? Porque o versículo, parte B do mesmo versículo, ele diz assim: dá-me entendimento para que eu possa aprender os teus mandamentos. Então, Deus tem 2 propósitos. Aquele propósito de ter criado e o propósito de moldar um povo para si mesmo. Um povo da sua forma, da sua maneira. Por isso, entendo que Gênesis 1, 26 diz que nos criou a imagem e semelhança. Então, ele vai buscar isso na essência da sua vontade, na sua criação, né? E isso forma um elo muito importante para nós, porque essa maneira como Deus resgata o seu povo, assim como ele nos resgata em Cristo Jesus, nós que éramos decaídos do pecado, estávamos lançados no mar de lama, ele nos tira e nos coloca em pé para termos essa nova vida, uma vida agora direta e consagrada a ele. E tudo isso é importante, irmãos, porque isso desemboca também, e eu vou terminar aqui, em 2 Samuel 7, 24. Quando você olha esse texto, você vai ver que de 1 a 15, Deus trabalha com a aliança do Senhor que é feita com Davi. Há um entrelaçamento dessa aliança feita com Davi. Então, são promessas incondicionais de Deus para com Davi. E estão estabelecidas aqui. O que isso gera o quê? O que é que Deus queria com isso? Na verdade, havia uma promessa feita por Deus de vitória
está o fundamento que era messiânico aí, para que nós tivéssemos o discernimento de entender que a soberania dele e a vontade dele são irrevogáveis. Essa vontade de Deus em estabelecer, através dessa linhagem humana de Davi, onde viria um rei para governar eternamente, esse rei é Jesus. Então, eu entendo que, nesse propósito desse versículo, Deus nos criou, mesmo com todas as deficiências, com todas as dificuldades, mas ao nos resgatar, ele já nos resgata para uma perfeição que haverá de ser futura em nome de Jesus. Amém, pastor Carlos. Irmão Regilânio, por gentileza, irá ler o Salmo 139, 13 ao 14. E vai nos mostrar, vai nos falar sobre essa verdade, né? Confiando em Deus da forma que Ele nos criou, da forma que Ele nos fez, né? Como disse o pastor Carlos, né? Falando sobre o texto do Salmo 119, 73, Deus nos criou, nos colocou em pé. Gostei muito dessa afirmação, né? Para que nós pudéssemos também ter entendimento, né? Ele nos criou para uma finalidade específica. E da forma que Ele nos criou, e da maneira que Ele nos criou, devemos estar contentes. Mas o Salmo 139, 13 e 14 nos fala muito, irmão Regilânio. Por gentileza, compartilhe conosco. Boa tarde, pastores, né? Graças a paz. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Primeiramente, né? Louvo a Deus, porque vemos que aquilo que Deus tem feito em cada ser humano, como já foi falado pelo pastor Mac Johnson, pastor Francimário e o pastor Carlos, a sua perfeição. Porque muitas vezes nós só olhamos para o que está fora, somente para o exterior, apenas para o corpo. Não entendemos que a perfeição de Deus está muito mais além do que o que os nossos olhos podem mostrar. Nós vemos que o salmista, ele diz no capítulo 130, Salmo 139, versículo 13 e 14: Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Né? Hoje, uma sociedade pós-moderna, até mesmo na sociedade moderna, pós-moderna a qual estamos vivendo, existe um padrão de beleza, as pessoas buscam um padrão que possa ser agradável aos olhos, mas não aos seus próprios, mas aos olhos daqueles que estão vivendo, procuram esteticamente ter uma perfeição em si, mas isso tudo com obra das próprias mãos. Muitos não entendem, não olham que eles já são perfeitos na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. Alguns, esses que já deram esse passo de fé, esses que já tomaram essa convicção em seu coração, em sua mente, eles já entendem que já são perfeitos na semelhança de Cristo e que o mundo também precisa entender isso. Por isso que o Davi, quando o rei Davi fala, tu criaste o íntimo do meu ser, né? Deus criou o íntimo do ser de Davi. Assim são com todos aqueles que nascemos novamente. Deus criou o nosso íntimo através da palavra de Cristo, através do nosso nascimento, do novo nascimento, da nossa regeneração, onde o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações. E o mais interessante, porque devido a essa necessidade de beleza estética, muitos têm se perdido, muitos têm entrado em depressão, muitos têm tentado até com a própria vida, porque não entenderam, não compreenderam e alguns até abandonaram. Uns até abandonaram essa convicção de que estão na presença de Deus, para aqueles que já têm essa caminhada, e outros não entenderam e compreenderam essa perfeição que Deus demonstra através de Cristo. E quando ele diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Amados, quando a gente começa a analisar isso, alguns podem até questionar,
mas esquecem também que há um tempo atrás um ser perfeito criou seres perfeitos, mas infelizmente esses seres perfeitos optaram pela imperfeição. E de uma certa forma nós hoje carregamos isso. Nossos filhos carregarão, nossos netos, alguns terão, de uma certa forma, vamos dizer assim, não terão essa cobrança que o mundo tanto mostra de beleza estética, mas para Deus não é isso que importa. Então, nós como cristãos, é isso que nós procuramos ver, é Cristo no outro, é Cristo na pessoa, é Cristo que está vivendo em nossos irmãos e irmãs, e que uma suposta, vamos dizer assim, deformidade corporal atrapalha a vida com Cristo. Muito pelo contrário, como foi falado bem pelo pastor Mark Johnson, né? A questão da gente ver Deus se manifestar através de pessoas que para nós seria como limitações, gente, é maravilhoso. Nós vemos isso no nosso dia a dia, pessoas que nos surpreendem, e a gente olha assim, poxa, é Deus se manifestando naquela vida. Então, para finalizar, quando ele diz, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Uma coisa, né? Temos que ter a convicção de que Deus nos colocou e nos trouxe para viver uma vida diante dele, para glorificar a ele no nosso caminhar, no nosso dia a dia, na nossa vida, sendo e servindo, né? Sendo servos de Deus e servindo o outro para a glória e o louvor do nome do nosso Deus. Obrigado, irmão Regilânio, pela sua explicação, pela sua boa explicação sobre essa verdade. Eu gostaria de pedir ao pastor Mark Johnson para fazer um resumo desses versículos nos quais foram lidos e explicados. Pastor Mark, fique à vontade. Só queria, pastor Francisco, dar um amém a tudo que foi dito até este ponto. Destacando com tanta clareza a grandeza da criação de cada um de nós. Você que está assistindo a esta gravação, seu próprio corpo é um testemunho à grandeza de Deus por meio da sua criação. Você, como um ser vivo, na sua complexidade, só tem uma explicação adequada. Você foi criada. Até a vida em si. O que é a vida em si? Já houve aquela observação que podemos ver até na vida corporal de alguém, a complexidade em que o ser humano é capaz de demonstrar em seu corpo. E só vendo até aquela vida íntegra de corpo e como a pessoa pode se envolver neste mundo aqui, já é coisa incrível. Mas para entender que até este assunto que nós chamamos a vida pode ser até chegar até ao nível molecular. E toda vida está ali no nível molecular, por meio de um moléculo chamado DNA. E tudo que a gente chama a vida está ligado com um moléculo que tem até tanta informação. E como chegar a ponto que nós podemos ter corpos tão admiráveis? Eu acredito que tudo aponta em direção exatamente o que está escrito aqui na palavra de Deus, que tu foste criado numa forma incrível. Seu corpo é um dom que vem de Deus para glorificá-lo. E nós precisamos, porque há pessoas que acham que a fé cristã é anticorpo, que nós vamos dizer que o corpo é mau, o corpo é para ser desprezado. Simplesmente não é assim. Estes versículos dizem com muita clareza que seu corpo foi criado por Deus de uma forma gloriosa. O que a fé cristã diz seu corpo é para ser usado para glorificar Deus e não para buscar seus próprios interesses. É isso que é a diferença.
Nós valorizamos o corpo, mas também valorizamos que o corpo seja usado na forma definida pela palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Marco, pelo seu resumo. Vamos para o ponto número 2. E eu gostaria de convidar o pastor Francimário mais uma vez. Pastor Francimário, o senhor, como pastor, já há alguns anos, deve ter tido conhecimento de pessoas que não aceitam o jeito que Deus os criou. Elas não têm uma atitude positiva com relação à sua aparência física. Também elas não gostam da sua personalidade, do seu caráter interior, né? Temos vários tipos de caráter, de personalidade, como a ciência mostra, né? O colérico, o sanguíneo, o fleumático. Então, meu querido e amado pastor, como é que o senhor tem lidado com essas pessoas que não aceitam o jeito que Deus as criou? Qual deve ser a atitude dessa pessoa sobre a sua aparência, sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter, a qual elas não gostam? Como é que o senhor trata desse assunto? Essa é uma excelente pergunta, porque ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós, às vezes, gostaríamos. Lidar com pessoas que lidam com problemas de não aceitação, porque acha que o nariz é grande, a orelha, o cabelo está caindo ou tem demais. Então, há uma série de fatores. Mas eu quero me lembrar aqui, irmãos, eu quero pegar o meu próprio exemplo, falar do que Cristo pode fazer na vida de alguém. Nós conhecemos hoje, inclusive, está em alta essa questão de bullying, né? O bullying tem sido um problema na sociedade que nós vivemos, né? Até anteriormente ninguém dava nome a isso, mas surgiu, e aí com isso uma série de outras questões se desdobraram com relação à questão do bullying. Mas eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu quero ser bem sucinto, só para vocês entenderem aqui o que Cristo pode fazer na vida de um jovem. Com 14 anos, ou melhor, com 12 anos, eu chego em São Paulo e eu sou um nordestino, né? A cabeça não nega, né? Então, eu comecei a estudar na escola e o que aconteceu? Naquela época, claro, não existia essa palavra bullying, mas eu passei a sofrer bullying, ok? E isso hoje não é tanto, mas existe ainda muito forte isso, tá? De tal forma que até a maneira de eu falar, por ser uma maneira mais arrastada, isso mexe muito com a concepção de uma criança, de um adolescente. E quando eu conheci Cristo aos 14 anos, eu passei a compreender uma série de coisas. Primeiro, Deus me criou, entendeu? Eu não preciso valorizar o que as outras pessoas estão dizendo ao meu respeito, né? Eu cheguei a um ponto, só para vocês entenderem, eu estou falando de mim para vocês entenderem como isso é muito sério. Eu não gostava do meu próprio nome, porque se tratava de um nome grande, é um nome grande, Francimário, né? Eu não conheço muitos Francimários por aí, são poucos, né? Então, o que acontece, gente? Eu passei a sofrer com uma série de coisas, e aí, quando eu fui para a Bíblia, quando eu conheci a Cristo Jesus, eu comecei a compreender a importância. Foi Deus que me fez com essas características. Eu gosto da minha cabeça do jeito que ela é, né? Eu gosto e eu tenho prazer e alegria de ser nordestino, entendeu? Eu não nego isso em lugar nenhum, tá certo? Mas tudo isso foi Deus que operou no meu coração. E eu entendi, eu percebi o valor de tudo isso. Hoje, muitos jovens que não conhecem a Cristo passam a ouvir essas pessoas, as críticas que são colocadas sobre elas, e elas entram num quadro depressivo, elas passam a ter síndrome do pânico, passam a ter uma série de problemas emocionais, porque acredita naquilo como sendo algo terrível para as suas vidas. Então, nós precisamos entender o seguinte: primeiro,
Deus me fez com essa aparência física, porque ele tinha um propósito. Tá? Segundo, qual é a minha atitude sobre a personalidade e caráter interior? Bem, é simples. Se eu estou andando em conformidade com a palavra de Deus, preciso continuar seguindo em frente. Repreender Satanás, porque ele vai acusar, ele vai apontar problema, defeito, pecado, repreendê-lo, corrigir, ter uma vida alinhada com Deus. Que sua atitude é agradável a Deus? Se não for, como você muda essa atitude? Se eu estou pecando, o Espírito Santo, obviamente, ele vai apontar para o meu pecado e eu preciso me arrepender. Agora, quando eu estou sendo deparado por uma questão física, por uma questão emocional, seja a pessoa está te chamando de baixinho, gordinho, você que está me ouvindo agora, você está sofrendo com isso, você é baixinho, então estão te chamando de anão, você é gordinho, então estão te colocando nomes que não deveriam, não acredite nisso. Claro, você precisa estar bem fisicamente, você precisa verificar se você está sofrendo de algum distúrbio no seu organismo. Claro, é nossa responsabilidade fazer isso. Nós precisamos cuidar. Mas tem algumas características que são inatas, que Deus colocou em nós. A nossa personalidade, Deus criou você assim. Então, claro, você precisa buscar a Cristo, se tornar uma nova criatura. Aquilo que precisa ser transformado, Cristo vai transformar. Agora, se valorize, porque Deus te criou assim para o louvor da sua glória. Obrigado. Obrigado, pastor Francimar. Pastor Carlos, por gentileza, o ponto 3. Quais são as características de uma pessoa que precisa aprender a aceitar como Deus a fez? Como ela deve tentar mudar o pensamento dela por não se agradar de si mesma? E até que ponto é aceitável essa pessoa tentar mudar também a sua aparência física, né? Hoje, o pastor Mark falou, o pastor Francimar também, vivemos num mundo cheio de narcisistas, né? Pessoas procurando uma aparência física na academia, né? Usando até anabolizantes. Então, até que ponto essa pessoa pode mudar a sua aparência física? São 3 perguntas, espero que o senhor tenha conseguido aí entender. O senhor deve estar com o seu guia e assim facilita. Ok, meu querido? Ok. Amém. Bom, eu vou partir do princípio vital. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, em concordância com João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa liberdade diante do mundo, ela não tem limite, mas as nossas liberdades diante de Deus têm limites. Então, eu queria pensar que uma dessas características que eu diria ser assim mais importante, que nós precisávamos aprender, é ouvir mais, né? É analisar mais os fatos que estão ocorrendo, tanto na nossa vida, quanto em volta dela, quer seja do âmbito familiar, quer seja do âmbito religioso da igreja, quando nós vivemos isso numa comunidade. E isso é muito importante, porque nós precisamos, na verdade, sermos transformados dia após dia, tempo após tempo. Todo esse período de vida, eu creio que Deus está nos ensinando, nos moldando, nos ajudando a compreender que nós precisamos ser renovados, restaurados, não apenas na questão física, e muito mais na questão espiritual, porque aceitar as pessoas como realmente elas são, e entendendo que, da mesma forma como eu, um pecador que outrora vivi no mundo das drogas, que outrora
fui presidente de uma escola de samba, vivendo de acordo com as concupiscências da carne, com os desejos, à vontade, entendendo talvez que estivesse fazendo isso de alguma maneira por uma liberdade que agradasse pessoas, obviamente que eu estava desonrando e desagradando a Deus em todo o tempo. A mudança, ela exige algo de nós. Toda mudança exige uma ação. E toda uma ação nossa exige uma rejeição. Essa rejeição das coisas que muitas vezes nos agradam, né? Essa rejeição do que muitas vezes das coisas que o mundo diz, não, mas é assim mesmo, essa é a sua vida, essa é a sua maneira, foi Deus que te fez assim. Então, eu vejo que há um grande engano em tudo isso. Deus não me moldou, Deus não me fez para as coisas do mal, para as coisas ruins, para as coisas adversas à sua vontade. Deus me criou com um propósito de glorificar, de exaltar o teu nome. O que aí a segunda pergunta ela traz quais as características que você deve tentar mudar. Eu diria que nós precisamos mudar tudo, se fosse da minha visão, né? Porque nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e dizer, Senhor, eu preciso ser transformado de maneira plena, de maneira verdadeira, de maneira real, né? E permitir que Deus vá processando essa forma maravilhosa dele de nos ajudar a caminhar, de buscar servir melhor, de ter mais compaixão pelo nosso próximo, pelas pessoas que estão em nossa volta. Então, é importante tudo isso. Eu acho que a nossa vida com Deus, ela é algo que eu mesmo não tinha ideia do que era servir a um Deus vivo. Não tinha ideia do que era estar debaixo dos cuidados de Deus. Não tinha ideia do que esse Deus pretendia e pretende fazer com a minha vida. Eu acho que é isso que nos dá motivação de cada vez mais prosseguirmos, mesmo que o mundo nos odeie, mesmo que o mundo diga que nós estamos errados, né? No curso da história, Deus está escrevendo a sua história através da minha vida, através da vida de cada um de nós e através de você, meu querido, que ainda não compreendeu a importância do amor de Cristo na sua vida, para que você sinta o que é ser transformado por Deus, porque Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. E Cristo veio para isso, para nos resgatar, para nos dar nova vida. E a parte C diz assim, até que ponto você aceitava em mudar a sua aparência física? Eu diria que só se Deus quiser. Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar a minha forma física, né? Não tenho nenhuma intenção. Até quando o pastor Francimário citou a questão, né, da sua cabeça, eu posso citar a questão do meu nariz, mas nem por isso eu vou fazer uma plástica para ter um narizinho menor, né? Porque às vezes a minha esposa brinca e fala, olha, dormir com você é respirar metade do ar. Mas, né, eu acho que o que é importante para a nossa vida, se Deus me fez assim, Ele sabe o porquê Ele me fez. Se Deus lhe fez assim, você precisa entender o porquê Deus lhe fez assim. E eu acho que essa forma que Deus nos criou é a maior motivação de nós glorificarmos e exaltarmos o nome dele sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Carlos. Lembrando que hoje nós temos poucos participantes, né? Então, nós temos um pouco de tempo a mais, né? Irmão Regilânio, por gentileza, o ponto 4. Como esses versículos podem nos ajudar a entender e aceitar nossas imperfeições físicas? É a pergunta do ponto de número 4. Por gentileza, irmão Regilânio. Êxodo 4, versículo 11. É isso, pastor Francisco Fontes? Só para confirmar Isso. mesmo. Pronto. Isso. Como todos estão, de uma certa forma, contribuindo um pouco daquilo que tem passado, eu estava me lembrando aqui que quando eu comecei, na minha juventude, estudar em um determinado colégio, né,
um apelido carinhoso que me colocaram foi lobisomem de Versalhes, né? Devia de ser pequeno e bastante cabeludo. Então, a gente vê que muitas das vezes as rotulações se inicia, o bullying, quando somos crianças, e isso muitas vezes molda o nosso caráter, e essa moldagem de caráter vai ficando impregnada e vamos crescendo com isso, e isso começa a transformar e trazer muitas vezes indignação. Alguns revoltam com Deus, né? Literalmente se revoltam mesmo, não querem saber. Você vai falar de Cristo, vai falar do amor dele por aquela pessoa, do que Deus fez através de Jesus Cristo. As pessoas não querem ouvir porque estão com o coração amargurado, ferido, e somente uma transformação do Espírito Santo para curar tudo isso. E quando a gente olha nesse sentido, quando a palavra de Deus ele nos diz, disse-lhe o Senhor, Êxodo 4:11, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Quem, de princípio, você que nos assiste nesse momento, pode até questionar, principalmente se você não tem a fé em Cristo para entender tudo aquilo que está se envolvendo. Moisés é um encontro com Deus. Deus quer que Moisés vá tirar o povo do Egito. Moisés começa a vir com desculpa. Então Deus vai dizer e lhe mostra, lhe fala: pô, Moisés, sou eu quem criei vocês. E quando a gente olha para esses versículos, muitos acabam dizendo: ó, tá vendo? Deus é injusto? Não. É como já foi relatado aqui muito antes. Temos que entender primeiro a consequência do porquê disso. E segundo, não tem coisa mais linda do que você ver missionários, por exemplo, como em muitas igrejas, que são intérpretes de Libras, são pastores de Libras, tem irmãos que aprendem Libras para poder falar com outros que não escutam. Gente, é lindo isso. Você começa a ver a glória e a manifestação de Deus através disso. Líderes, pastores que não enxergam, mas a manifestação da presença de Deus na vida dele, ou seja, o cotidiano da sua vida com Deus, é algo que nos impressiona também. Tem um pregador americano, que eu acredito que muitos, e depois o Mark Johnson pode até recordar, se ele recordar o nome, que é um que não tem braços, mas que sofre, ele dá palestra, no momento me fugiu o nome dele, mas é algo impressionante, ele entendeu, ele disse, pô, Deus quer ser glorificado na minha vida, Deus não está preocupado na situação se eu estou insatisfeito, não, Deus simplesmente quer que eu dê espaço para ele trabalhar. Assim é na vida de cada um aqui que estão presentes, de você que está nos assistindo. Não olhe para o seu exterior, você tem que olhar para Cristo em você. Você tem que ver isso. Nós temos que entender que, de uma certa forma, infelizmente, não sei se o Brasil, por ser um país jovem, ele ainda está muito nessa questão estética, muito nessa questão vista, de se ver, você se olhar para o espelho, eu estou bonito, eu não estou. Não, para Deus, o importante é a criação, o que ele criou. É como se você fosse fazer. Quem criou o primeiro computador, imagina a alegria dele. Hoje os computadores são mais modernos, facilita muito mais as coisas. Então, da mesma forma, Deus, quando vê a sua criação, ele vê a perfeição dele aqui para poder glorificar o nome dele. E quando o pastor Carlos falou sobre a questão da concupiscência dos olhos, é justamente isso que tem ocorrido. Até, infelizmente, nós temos percebido isso. Ou seja, se eu não tiver com o meu cabelo com um gelzinho bem bonito ou descolorido, penteado do lado, exatamente, ou seja, não estou na moda. Se eu não estiver com uma grife, não, gente, isso é secundário para Cristo. Cristo não está preocupado com isso. Essa concupiscência só nos faz se afastar. Então, quando ele diz, no versículo 11, quem deu boca, quem fez surdo, mudo, quem lhe concede vida ou torna cego, sou eu, o Senhor. Interessante é o versículo 12, quando ele diz, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É isso que Deus quer. Ele quer que você e eu vá.
que nós vamos seguir essa caminhada para poder levar essa glória de Deus, que é a manifestação do poder dele, do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar e mudar vidas. E, para encerrar, interessante quando o pastor Carlos falou da questão da mudança, o pastor Francisco Ponto colocou, a mudança que realmente Deus busca em nós é a que traga saúde para o nosso corpo e não que traga soberba e orgulho para o nosso corpo. Ele quer que a gente se cuide, sim, ele quer que a gente se cuide, mas ele quer principalmente cuidar da nossa transformação de dentro para fora, para a glória do Deus vivo. Amém, querido. Muito obrigado. Pastor Mark, a palavra está com o senhor. Obrigado. Eu queria destacar a importância pastoral desta conversa. Vocês que estão assistindo, homens e mulheres, eu queria até encorajar cada um a pensar sobre pontos 2 e 3. Muitas vezes a gente está até com vergonha de abrir o coração e falar: eu tenho certas coisas na minha vida, eu nasci com certas coisas têm acontecido na minha vida, em que eu sinto vergonha, eu sinto magoado, eu sinto inferior, eu sinto limitado. E muitas vezes as nossas vidas estão sendo definidas por tais coisas. Eu queria até encorajar você, pense muito sobre pontos 2 e 3 e contemplando aquelas questões finais de cada ponto. Sua atitude é agradável diante de Deus. Há coisas que você precisa realmente conversar com outras pessoas, chegar até um ponto melhor na sua vida de aceitação. Cada um de nós temos uma história. Meu amigo, minha amiga, não sente vergonha da sua história. Todos nós temos uma história. E você precisa ter amigos, igual este grupo de pessoas aqui. Somos amigos, podemos até abrir o coração e falar um pouquinho sobre a nossa história. E muitas vezes é difícil para a gente admitir que há coisas que nos deixam sentindo frustradas. Mas deixe-me encorajar você, pense sobre este assunto e converse com pessoas. Porque, de fato, cada um de nós, muitas vezes, eu vou dizer, até confessando na minha própria vida, o pastor Francisco Pontes, para mim, 2D, é coisa que eu vou lutar quase todo dia da minha vida. Sua atitude é agradável a Deus sobre certas coisas, limitações físicas. E a minha resposta é não. Não é. Eu sei que não é agradável. E eu preciso, até eu mesmo preciso crescer. Eu tenho, só para resumir essa palavra rapidamente, mas eu tenho uma condição chamada espinal bífida, que é muito chato esta condição. Eu tenho um caso menos ruim. Eu tenho uma prima que tinha um caso muito pior e ela faleceu muito jovem e sofreu dor a vida inteira. Mas eu sinto limitações físicas, eu vivo com uma presença de dor crônica e tem até outras ramificações, até intelectuais. Eu tenho certas limitações intelectuais. Eu lembro bem, como jovem, criança, eu participei nas matérias especiais dos alunos mentalmente mais lentas. Né? Como a gente vai usar aquela palavra mais forte, pessoas retardadas em certas áreas. Eu fiquei ali naquela sala de aula sabendo que não dá para me fazer tal coisa e eu devo ser uma pessoa incapaz de aprender. Isso eu vivia com isso, né?
Quem sabe que é meio estranho para alguém que está dirigindo um estudo assim, confessar isso publicamente. Mas isso faz parte da minha história. E ainda eu levo, porque não há coisa que vai mudar essa condição do espinal bífida. É uma situação que é meio chatinha. E eu vou ter momentos, pastor Francisco Pontes, em que eu vou dizer que eu não levo bem a esta situação. E eu mesmo preciso crescer. Eu estou confessando isso para pedir orações. E para as pessoas assistindo essa gravação, eu estou encorajando você, fique aberto em conversar com outras pessoas, pedindo oração e encorajamento na sua caminhada. Porque o ponto que está sendo destacado aqui, no estudo da palavra, é Deus tem um propósito. Você foi criado. Cada um de nós temos limitações, coisas que tem que levar na vida. Mas Deus tem um propósito e você pode andar na vitória do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe a vitória, na sua plenitude, não chega até o reino vindouro, mas você vai chegar lá e você vai dizer: tudo que Deus faz é bom na vida dos seus filhos. Obrigado, pastor Mark Johnson. Imperfeições físicas parece que são mais fáceis de serem vistas, né, do que imperfeições de caráter e personalidade, né? E nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de chamar para si, ter consciência de uma personalidade distorcida de nós mesmos, né? O pecado distorceu nossa personalidade. Mas quando afeta a nossa aparência física, aí ficamos mais preocupados e estamos mais dispostos a defender, né? A brigar, ou até mesmo contra o bullying, né? Sobre tudo isso. Então, essas imperfeições físicas são mais aparentes do que caráter, defeitos, então, bem mais graves. Bem mais graves. O importante é que nós devemos aceitar em nós e melhorar nosso caráter, a nossa personalidade. E aceitar o que nós somos fisicamente, com imperfeições ou não. Ok? Pastor Francimário, por gentileza, o ponto número 5, como 1 Coríntios 4:7 pode nos ajudar a manter nossas boas qualidades na perspectiva adequada. Por gentileza, meu amado pastor. Muito bem, vou fazer a leitura aqui. Diz assim a palavra de Deus: pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Claro que Paulo aqui está falando do relacionamento, né, com os crentes de Coríntios, né? E eu quero ainda só considerar o versículo 3 e 4, nesse mesmo capítulo, que diz assim: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. O que precisa nortear a minha vida, a minha compreensão, o meu ser como um todo, tanto a área interna quanto a área externa, quando eu me olho no espelho, é a palavra de Deus. Ela precisa nortear todas as áreas da minha vida. Eu não posso ficar preso a um bullying. Por mais que ele seja evidente, por exemplo, uma característica física, eu não posso me prender a isso. Porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. Eu não posso perder isso de vista. Isso é bíblico, isso é a palavra de Deus que precisa. E talvez alguém que esteja nos acompanhando aí esteja lutando com algumas deficiências, talvez física ou até no coração.
Eu conheço pessoas que sofrem por conta de um pecado, por exemplo, que já foi perdoado, que já foi confessado, já foi perdoado, mas essa pessoa sofre e faz todos aqueles que estão ao seu lado sofrer junto. Por quê? Porque ela ainda não se perdoou. Então, nós precisamos compreender o que a palavra de Deus diz. Algumas pessoas falam assim, poxa vida, mas a minha consciência não me condena. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Deus, ele é maior do que a minha consciência. Eu não posso, por exemplo, deixar minha vida ser guiada pelo meu próprio coração, porque o meu coração, ele é enganoso. Então, eu preciso me submeter à palavra de Deus. E ele diz aqui, olha, finalizando aqui a minha palavra, ele diz no versículo 4, minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. Aí ele diz, o Senhor é que me avaliará e decidirá. E aí no versículo 7 ele vai dizer, olha, pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Irmãos, o que eu tenho? Não foi Deus que me deu. Tudo foi Deus que me deu. Preciso reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso. E ele diz, e se tudo que temos vem de Deus, por que não olharmos como se fosse uma dádiva? Se não fosse uma dádiva, por que você vai ficar orgulhoso? Você não tem motivo para estar orgulhoso. Você tem que ter motivo para estar grato a Deus, coração agradecido, humilde, reconhecendo que tudo que você é porque Deus fez você assim, é reconhecer o amor, a fidelidade, o cuidado de Deus. Nós fomos criados por Deus de uma forma tão maravilhosa e nós precisamos, então, agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós, em nós e através de nós. Ok, obrigado. Glória a Deus. Quanto à humildade do apóstolo Paulo, né? E ele é bem claro no versículo 6, né? Não ultrapassem o que está escrito. Tudo está na palavra de Deus para o nosso entendimento em todas as situações. Nas imperfeições físicas, nas imperfeições de caráter, tudo que precisamos para ser melhores pessoas está na palavra de Deus. Amém, meu querido? Muito obrigado. Pastor Carlos, o ponto 6 diz o seguinte: reafirme suas próprias palavras, as verdades ensinadas nestes versos. O pastor Carlos vai ler Jó 14:5, ok? E o irmão Regilânio vai... Francisco Pontes, só para informá-lo, eu creio que a conexão do pastor Carlos caiu. Caiu? Acho que caiu. Tá ok. Irmão Regilânio está comigo? Está aí, irmão Regilânio? Estou sim, estou aqui sim. Você pode abrir em Jó 14:5, meu querido? Posso sim. E reafirme suas próprias palavras, as verdades ensinadas neste verso aí, neste versículo. Certo. Jó 14, versículo 5 diz assim: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste os limites que ele não pode ultrapassar. Quando olhamos para Jó, né, muitos, né, dizem assim, a paciência de Jó, queria ter a paciência de Jó, pelo tudo aquilo que Jó passou. Só que quando nós começamos a estudar e a ver Jó, a gente não vê só questão de paciência dele. Nós vemos coisas que ainda vão muito mais além do que Deus permitiu, que hoje tivemos essa oportunidade de observar e de absorver. Jó, como a própria palavra diz, um homem íntegro, um homem que procurava se desviar dos maus caminhos, procurava se desviar dos maus, procurava se desviar daquilo que, ao ver dele, desagradava a Deus. Não só isso, como também exercer misericórdia, exercer intercessão, especial pelos seus filhos. E quando Deus permite tudo aquilo na vida de Jó, que todos nós conhecemos, você que nos assiste, e quando ele chega nesse capítulo 14, quando ele diz, os dias dos homens estão determinados, muitas das vezes a pessoa pensa que Deus, porque uma pessoa hoje ela acaba morrendo um pouco antes de outros,
é algo que não pode ser para a glória de Deus ou glorificar o nome de Deus, principalmente no meio cristão, em nosso meio, porque tem pessoas que quando nasce, até mesmo um nascituro, uma criança recém-nascida, por mais que os anos de vida dela não sejam prolongados, ou dias ou meses, como nós sabemos que acontece, quando ocorre no meio cristão, traz esperança, traz alegria, traz motivação, onde as pessoas começam a correr e analisar, a sonhar, a imaginar como será aquela vida, como será a sua própria vida também. E quando ele diz, tu decretastes o número de meses e estabelecestes limites que eles não podem ultrapassar. Nós começamos a ver que Deus, ele deseja e quer que o tempo que nós tenhamos aqui nessa terra seja para glorificar o seu nome. Isso não interessa como está a sua posição de vida, não, ou qual tipo de enfermidade. Eu lembro, chega e enche o coração de gozo, onde nós, aqui na igreja da convenção, PIB da convenção, tem uma irmã por nome Noemi, e ela sofrendo de câncer, e quando os irmãos iam visitá-la, eles eram quem saíam de lá regozijando de alegria, porque ela começava a sorrir, a louvar e dizer, olha, eu vejo o meu Senhor. Ou seja, os irmãos, tanto o nosso pastor, o pastor Washington e tantos outros que tiveram essa oportunidade, eu cheguei na igreja após pouco tempo o falecimento dela. Então, quando nós vemos a oportunidade que Deus nos dá de vidas aqui, né, de dias, de meses, é justamente isso que Ele quer. Ele quer que tenhamos a compreensão de tempo em qualidade consigo, ou seja, tempo de qualidade com Ele, tempo de qualidade com Cristo, tempo de qualidade onde você possa ter, como já foi falado aqui tantas vezes, vida de oração, busca de santidade, buscar tempo de comunhão, onde você possa expressar esse amor para com as pessoas, em especial para com os irmãos. Deus, ele deseja isso de cada um de nós. Ele deseja que nós não olhemos para a nossa deficiência física, que muitas vezes acaba nos acontecendo. Quantos líderes, eu fico impressionado, pastor Matt Johnson, quantos líderes eles têm, de uma certa forma, no caminhar da sua vida de ministério, passa por situações difíceis, perca de entes queridos. O senhor até falou sobre isso, hoje um pouco em off, perda de pessoas queridas, tanto pessoas no Brasil estão tendo, muitas se acometem, como o pastor Enio, missionário que nós conhecemos, sofreu um acidente e, para a glória de Deus, não ocorreu nada. Então, mas por que isso tudo? Às vezes alguém olha e diz, olha, Deus é mau, está vendo o que é que Ele faz? Ele não quer que tenhamos vida. Não, Ele quer que você entenda que a vida que Ele lhe deu, que Ele nos deu, é para a glória dEle, é para viver para Ele. É como você que é casado, você tem sua esposa, vocês são cristãos em Cristo Jesus, crente na pessoa de Cristo, é o marido viver para a esposa viver para o marido, e os dois viverem para Deus, para a glória de Deus, para poder edificar vidas de outros irmãos, da mesma forma os jovens, entender que a vida de vocês, né, ela vai chegar a um limite onde você vai querer trabalhar para Deus e não vai ter como. Por quê? Porque você deixou os dias passarem e correrem. É isso que creio que também Deus, através de Jó, está nos ensinando nessa tarde, para mim e para todos que nos assistem nesse momento, é entender que o nosso tempo aqui é curto, mas o nosso tempo com Ele será, não tem nem como mensurar, a glorificação que será para a glória dEle. Muito obrigado, irmão Adilano, mais uma vez pela sua participação. Pastor Francimário, por gentileza, o Salmo 139, verso 16, querido. Descreva com as suas próprias palavras as verdades ensinadas nesse versículo, ou nesse verso. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Salmo 139, versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre.
Cada dia de minha vida estava registrada em seu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nenhum deles existia. Aqui, de uma forma muito clara, né, e maravilhosa, nós podemos perceber a soberania de Deus em saber que Deus participou da minha concepção nos mínimos detalhes, né? Todas as coisas estavam e estão nuas e patentes diante dele, conforme o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, fala. E aí nós podemos perceber aqui de uma forma até assombrosa, né? Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em seu livro. Ou seja, o dia em que eu vou partir dessa terra está registrado no livro do Senhor. Deus sabe o dia que eu vou partir, Deus sabia o dia que eu iria nascer, Deus sabia de todas as coisas. Então, isso traz alento, isso traz ao meu coração conforto em saber que a minha vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida, que faz as coisas acontecer. Então, eu posso confiar nesse Deus de fato, porque Ele é todo-poderoso. Então, meus irmãos, que palavra preciosa nós temos aqui. Na verdade, é todo o Salmo 139. Ele é rico, profundo, abundante. Então, se você que está nos assistindo aqui está sem esperança, está se questionando, vale a pena ler todo o Salmo 139 e ver a grandeza do Deus que nós servimos. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Irmão Regilânio, o Salmo 31:15. Não foi lido ainda? Por gentileza. Pronto, pastor. Salmo 31, versículo 15 diz: O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Quando lemos esse salmo davídico, né? Essa música, esse louvor de Davi, clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus para que podemos ver que é melhor cair nas mãos do Senhor do que cair na mão dos inimigos, que os inimigos eles não têm essa compaixão, não têm essa misericórdia. Mas quando nós retiramos esse texto e trazemos para nós, muitas vezes, de tudo aquilo que já foi falado, especialmente da aceitação em si, uma coisa que você que nos assiste nesse momento precisa entender, além de você compreender que Deus lhe ama da forma como você é, porque você foi criado para a glória dele, e você se aceitar verdadeiramente como você é você entender que pessoas surgirão, é você ter essa compreensão. Creio que muitos de nós não chegamos a isso, né, há tempos atrás, mas quando compreendemos que pessoas surgirão, seja para poder querer zombar de você, criticar você, rir de você, querer, de uma certa forma, lhe colocar para baixo, querer lhe tirar a moral, o caráter que Deus tem lhe colocado. Então, quando você compreende isso, é justamente algo que semelhante ao que Davi está falando. Quando, às vezes, a pessoa diz, o meu inimigo, e tem gente que tem uma mania de perseguição, e não é isso para nós nos dias de hoje. Porque eu estou sendo perseguido, porque estão me perseguindo, por causa disso. Não. O que Deus quer nos falar hoje é porque essas pessoas, sejam por qual motivo seja, ou até mesmo pelo intento do próprio inimigo de nossas almas, Satanás, essas pessoas se levantarão para nos colocar, de uma certa forma, acuado. Por quê? Porque Deus, ele nos fez a sua imagem em perfeição. E Cristo habitando em nós, ele quer que essa imagem seja exposta. Ele quer que venhamos viver essa vida de Cristo Jesus, assim como as Sagradas Escrituras nos mostram, né? Viver com Cristo, temos que viver a vida de Jesus Cristo aqui, com amor, graça, misericórdia, compaixão, santidade, leitura da palavra, oração, todos esse caráter de Cristo demonstrado, é isso que quer de nós. E interessante que quando ele diz que o nosso futuro está nas mãos dele e que ele nos livre desses tipos de perseguições,
desse tipo de situação, é para você entender que nós iremos passar, sim, por vários tipos de dificuldades, situações e até perseguições. Mas quando nós tiramos esse texto, como eu falei antes, e aplicamos na nossa vida espiritual para com Deus, nós entendemos que tudo isso é para tentar matar o Cristo que vive em nós. E você que está nos assistindo, nos vendo, se você não tem essa concepção de salvação na pessoa de Cristo, entenda que é isso que Deus quer, que você venha ter uma vida plena com Ele, não importa a sua dificuldade, a sua deficiência física, mas é um complemento que Deus tem para nós, e as pessoas que não têm a luz de Cristo em suas vidas não compreendem. E finalizando, é bom entender o versículo 14, que antecede, quando diz: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente, e isso nos fará dar cada vez mais passos diante a perfeita estatura de Cristo Jesus. Obrigado, irmão Regilânio. Muito interessante também o que diz Paulo aos atenienses em Atos 17, 26. Ele diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, eu não vou me alongar muito na explicação, mas veja só, Deus estabeleceu até o lugar em que você iria nascer. Quanto mais a forma que você tem, a forma física, o seu caráter, a sua personalidade. Deus está no controle de tudo. Por isso devemos confiar nele. Pastor Mark, por favor, o senhor pode resumir aí também esses versículos que foram lidos até agora. Eu queria expressar gratidão, chegando no final da nossa conversa de hoje, ao pastor Francisco Fontes, que tem nos guiado neste estudo, cada participante. E, sem dúvida, o que nós temos ouvido hoje à tarde é que você foi criado por Deus. E Deus não faz lixo. Tudo que Deus faz tem até os status, as marcas da grandeza do Senhor. Então, o corpo que você recebeu do Senhor é um dom dado por Deus para glorificar ao Senhor. Encerrando, eu sei que tem pastores, quem sabe esposas dos pastores, diáconos, diaconesas, missionários e missionárias. Eu queria até encorajar cada um, pense sobre as questões de aplicação neste guia de estudo. Tanta coisa para você conversar com pessoas na sua igreja, com homens, com mulheres, com jovens, adolescentes, sobre um assunto que está impactando tantas pessoas. E você que está ali até assistindo esta gravação, eu queria até dirigi-lo lá no final do seu guia de estudo a um exercício de aplicação do nosso conteúdo, que eu creio que, se aplicar no espírito de fé e oração, Deus pode usar para ajudar você na sua caminhada. Aquele primeiro ponto: tome algum tempo além das suas devoções regulares para ficar sozinho com o Senhor e agradecê-lo para criá-lo no jeito que você é. Isso é importante, para agradecer ao Senhor de criá-lo no jeito que você é. Se você está com raiva do seu corpo, mente, habilidades, incapacidades ou personalidade que Deus lhe deu, confesse sua raiva e peça que Deus lhe dê gratidão, mesmo pelas coisas que você não gosta da sua pessoa. Meus irmãos, eu faço isso com uma certa frequência. E você precisa fazer também. Se você nunca fez, que essa semana seja a semana que você vai sentar e, em vez de reclamar ao Senhor sobre limitações na sua vida, dá graças ao Senhor para o corpo majestoso que você recebeu do Senhor e dando graças ao Senhor que Ele tem um propósito. E ponto 3, faça uma lista de habilidades que Deus lhe deu.
pense em como você está servindo o Senhor. Você está usando seus dons e habilidades? Você pode identificar novas maneiras de servir que melhor se adequam às suas habilidades? Meu irmão e a minha irmã, este assunto é de suma importância e é um assunto prático, e nós precisamos fazer aplicações. E posso dizer, se fizer essas aplicações que nós temos estudado hoje, sua vida será abençoada e, como resultado, outras pessoas serão abençoadas por meio de você. Encerrando, eu queria agradecer ao pastor Francisco Pontes e nos dirigir nosso estudo de hoje. E estamos chegando agora, semana que vem, nós vamos ter mais 3 estudos ligados com este estudo de Confiando em Deus. Então, deixe-me encorajar você, esteja acompanhando até o fim esses estudos, porque, sem dúvida, estamos vindo num momento na história em que pessoas precisam receber o encorajamento que está escrito na Palavra de Deus. Vamos juntos continuar a confiar em Deus para que o nome do Senhor seja engrandecido em nossos dias. Que Deus abençoe. Obrigado a cada um e até a nossa próxima conversa. Amém.